Sejam bem-vindos aí, vamos dar sequência. Hoje é o nosso módulo 2. Iniciamos aí no mês de junho para julho o módulo 1. Tratamos aqui em 4 encontros, não sei se vocês vão se recordar, sobre a Constituição, a sua definição, seus sentidos, né? Sociológico, político, jurídico de Hans Kelsen. Depois falamos da classificação das constituições e avançamos ali para o estudo do poder constituinte. Depois entramos no artigo 5º da Constituição. Falamos um pouquinho do Estado, dos princípios fundamentais e dedicamos aí esse primeiro módulo para fazer uma base aí para a gente poder avançar. Nesse módulo 2, a gente vai tratar aqui de temas também bem sensíveis e bem clichês, em provas objetivas e discursivas, envolvendo aí a nacionalidade, que é o tema de hoje, que teve mudança no ano passado, recente, aí pela emenda 131, que mexeu no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, no que diz respeito à perda da nacionalidade, que não tenho nenhuma dúvida, já caiu, tem uma questão aqui na folhinha de hoje, recente, a banca da FGV já cobrando aí esse novo, né, contexto de extinção do vínculo entre a pessoa e o nosso Estado. E aí a gente vai tratar aqui nesse módulo 2, para você se situar, é importante, nacionalidade, vamos depois adentrar aos direitos políticos, lá do artigo 14, 15 e 16, juntamente com os partidos políticos, pelo artigo 17. Vai ter uma aula aqui só para falar da organização do Estado, tá? Ali do artigo 18 até o artigo 36. Vamos conversar um pouquinho sobre intervenção. É muito comum a gente ver isso em prova de concurso, a gente sabe muito bem. Quem tem aí a Constituição? Vamos abrir comigo rapidamente a Constituição de 88. Você que está no online, nos assistindo, abre na sua casa também a Constituição, lá no artigo 18, para você enxergar aí um tema muito sensível, que é a organização do nosso Estado. Se você observar o artigo 18, caput, acompanha comigo aí. Esse artigo ele abre o título 3 da Constituição. E ele é muito assim, abrangente, porque ele fala numa organização, se você observar, político-administrativo. Não fala isso aí? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 4 pessoas que estão aí. 4 entidades ou 4 entes políticos. A própria União, não é isso? Os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E o artigo, ele arremata dizendo que todos são autônomos. Então, ó, todos nós aqui temos autonomia. Se a lei diz que todos nós aqui, ó, temos autonomia, é porque nós temos em relação aqui de horizontalidade. Ninguém está acima de ninguém. Todo mundo é igual. Qual que é a regra do direito? Não existe hierarquia entre os entes. Não existe hierarquia entre governador e prefeito. Não existe uma hierarquia entre um ministro de Estado e um secretário de um município com 20 mil habitantes. Não tem hierarquia. Por que não tem hierarquia? Porque todos são autônomos. Só que, nesse caso, o que as bancas fazem? Ah, tudo bem. Então, quer dizer que não existe hierarquia entre os entes da federação em nenhuma hipótese. Aí você só foi até a parte que não... Você só anotou no seu caderno que não existe hierarquia entre os entes. Aí vem a banca e faz o quê? Vírgula, em nenhuma hipótese. E aí eu tenho dificuldade numa prova de Sebrasp, numa prova às vezes de FGV, para marcar certo ou errado. E aí, o que eu tenho que responder para a banca? A regra, de fato, é que não existe o quê? Hierarquia. Entre uma Constituição Federal, uma Constituição ali estadual, uma lei orgânica, você tem ali um conjunto, um sistema normativo. Entretanto, a Constituição previu no artigo 36. Artigo 34, 35 e 36. São 3 artigos em que eu vou enxergar exceções a essa igualdade entre os entes. E qual seria essa exceção
ou exceções? O artigo 35, né? 34. 34 ele fala para a gente, né, que a União não que intervirá, Jéssica, ó, a União não intervirá aonde? Nos estados, nem no Distrito Federal. Só que tem uma vírgula aí. Tem, fala assim, ó, exceto, opa, espera aí, a União não pode intervir aqui no Rio de Janeiro. Porque a intervenção é para quem está acima. Vocês concordam comigo? Ah, ele interveio aqui. É, só intervém quem está acima. Intervenção. Então, qual que é a regra? A intervenção não é para ser, né, decretada. É uma regra. Por que que não não pode ser decretada? Porque o artigo 18 está dizendo que eles são autônomos. Cada um tem a sua liberdade financeira, administrativa, política. Será que o município do Rio de Janeiro é obrigado a fazer concurso todos os anos? Não. O município do Rio de Janeiro é obrigado a fazer licitação sempre? Sempre licitação? Não. Porque licitação tem regras e tem o quê? Exceções. A 14133, nova lei de licitações, que não é mais nova não, até de 2021. É a lei de licitações. Artigo 74 e 75. Fala de uma tal de dispensa de licitação e também no artigo 74 de uma inexigibilidade. Quando, Barroso? Quando não houver, por exemplo, competição no mercado. Está lá, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então, assim, existe ali, né, uma regra, voltando para o direito constitucional, que os entes são autônomos. Sempre, opa, calma aí, em se tratando de intervenção federal, pelo artigo 34, e intervenção estadual pelo artigo 35, eu vou ter, por exemplo, um estado intervindo em um município. Isso é uma exceção. E é um assunto que eu te garanto isso, que a galera não estuda. E quando cai, a gente deixa escapar um ponto. Candidato, o que são princípios constitucionais sensíveis? Se eu não estudar o artigo 34, eu vou ter dificuldade de responder isso para a banca e eu vou falar isso aqui com você nesse módulo 2 de Direito Constitucional e vou fechar esse módulo, está no nosso programa, nosso roteiro, com o artigo 37, que é um artigo também assim que ele é muito voltado para o direito administrativo. Quem está estudando para concurso, você vai estudar o direito administrativo. Normalmente o professor faz o quê? Vai no artigo 37 caput, fala do LIMP, vai falar de concurso, vai no 37 seu segundo, acaba caminhando junto, né? Mas o assunto ali está na nossa Constituição e eu vou ter um prazer enorme de estudar com você aqui o 37 até o 41. Sobretudo o regime de previdência dos servidores. O nosso regime de previdência, turma, mudou recentemente. O RPPS, se você um dia ler o artigo 40, porque a gente não lê. A gente abre a Constituição, artigo 40, nossa, 21 parágrafos. Meu Deus, você já pula. Tomara que isso não caia na minha prova. Vou ler o artigo 41, estabilidade de 3 anos, é mais tranquilo. O 40 a gente pula. E o 40, quando cai, é um desespero, porque ele é denso, mas eu não posso ser desidioso a ponto de não estudar esses assuntos. Então, apresentei aí aos senhores a nossa programação. Para quem está chegando agora aqui ao curso, eu sou o Renato Barroso, eu me apresentei, a maioria eu já conheço, e a gente vai caminhar nessa toada. Teoria, o mínimo indispensável, com questões de prova já caída para a gente fixar conteúdo. Tudo bem? Vamos abrir a nossa Constituição, lá no artigo 12, para tratarmos desse assunto aí, nacionalidade. Vamos abrir o artigo 12. Vamos abrir aqui, ó, com uma definição. O que seria, turma, nacionalidade? Nacionalidade, né? Será que chamar alguém de nacional, chamar alguém de brasileiro, é a mesma coisa? Será que, né, são expressões que se equivalem? Será que falar assim, nação e falar Estado é a mesma coisa? Por que a ONU não se chama Organização dos Estados?
né, ali unidos, e sim Nações Unidas. Isso tem uma razão de ser. E é com base nisso que a gente vai canetar aí no nosso caderno. Vou abrir aqui a aula com uma definição. Nacionalidade é o vínculo jurídico, político que existe entre a pessoa, e o Estado. Então, o vínculo jurídico-político ou vínculo político-jurídico que nos vincula à República Federativa do Brasil recebe um nome, e esse nome é nacionalidade. Aí, pegando a doutrina, o que a doutrina faz? Nos dá noções preliminares. Noções preliminares. E elenca para a gente vários institutos. Vamos colocar. Quais institutos? Ora, povo, população, nacional, estrangeiro, cidadão, apátrida e polipátrida. Então, 7 expressões que a gente precisa colocar, dentre outras, tá? Dentre outras, nós temos aí, em legislação pátria, definição de residente fronteiriço. Tem definição na lei de apátrida, aquela expressão alemã, né? Costuma cair em prova, Heimatlos. Tem banca que gosta de colocar, né? Expressão alemã. Já não basta a língua portuguesa, que tira o nosso sono, mas tá com o Heimatlos aí, imagina, em relação ao Heimatlos, falei, meu Deus, já perdi a questão. Eu não estudei Heimatlos. Heimatlos é falar, né? Mesma coisa que falar a pessoa que não tem aí nacionalidade. Marca aí na sua prova, qual desses elementos, qual desses institutos, senhores, são aí reputados ou é reputado como elemento constitutivo do Estado. Se for você marcar numa questão de múltipla escolha, é elemento constitutivo do Estado. Ele coloca povo, população, nacional, estrangeiro, cidadão. O que eu marcaria? Povo. Então já estamos aí alinhados. Então não custa você colocar aí, povo é o elemento humano do Estado. Povo é o elemento humano do Estado. Povo é o elemento humano do Estado. Se quiser, eu posso digitar, ó. Povo é o elemento humano do Estado. Ok? Beleza? Ué, tem outros elementos? Tem. Tem o elemento físico. Tem o elemento, né? Poder. Quem é o elemento físico do Estado? É o território. Não existe Estado sem território. Há quem defenda, e está certo, que você tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, estados que perderam território de forma eventual, depois, né, ali
reaveram seus territórios. Exemplo, a França, por exemplo. Então, às vezes, uma perda eventual de um território não desqualifica um Estado como ente soberano. Mas a ideia central aqui é só colocar que o povo é o elemento humano do Estado, abrangendo todas as pessoas que estão aqui no Brasil. A gente já falou isso aqui no módulo 1. É bom a gente colocar, né? Isso aqui pega os brasileiros, tá? Brasileiros. Natos. Isso. E os naturalizados. Que vai ser o tema que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho. Brasileiros natos e naturalizados. É o povo brasileiro que está aí torcendo muito nas Olimpíadas. A gente sabe que já foi-se o tempo que o esporte, né, chamava mais atenção nossa. A gente, não sei se é com o tempo, foi passando. A gente acabou se preocupando com outras atividades, mas nós temos ali, né, uma atividade e o povo aqui brasileiro torcendo ali para os nossos atletas, né? Eu vi que a gente ganhou mais uma medalha hoje pela manhã. Vocês estão acompanhando a Olimpíada ou não? Não? Não, tá não? Olimpíada. Eu vi assim por alto. Eu não vi. Eu não sei, assim, eu vi algo por alto que a gente foi para a segunda. Estava com uma medalha de ouro, né? Aí foi para a segunda de ouro, acho que foi acho que foi a Rebeca, né? Acho que tá repercutindo muito, né? Não é isso? Então, canoagem. Foi o Thiago? Foi o Thiago. Semifinal, boa. Pô, legal aí. Pô, quem tá no online depois não vai entender nada, né? Mas é a Olimpíada. Tem a ver, ó, com a nossa, né, matéria, ó, são nacionais, estão lá, né, os brasileiros, naturalizados. E é motivo de muita... Galera, olha só, na boa, cá pra nós. Hã? Ah, perfeito, mas pode deixar, que o pessoal de casa depois vai entender, né? Mas assim, por que eu toquei nesse assunto? E eu sempre gosto de fazer reflexões. Cara, a gente não sabe o que aqueles atletas passam para chegar ali. É a nossa história, meu amigo. Ninguém vê o que você faz daqui à tarde estudando. Aí quando você chega lá, enfrenta um concurso e consegue a sua medalha, que é a sua posse, o cara vai falar que você teve sorte. Que você é um cara aqui que nasceu, né? Pô, aí iluminado. Mas, amigo, essa galera que chega lá, eu fico muito feliz. A gente se emociona com a medalha dos brasileiros. E dos atletas que estão lá, nigerianos. Porque só os caras... Teve uma prova ontem que estava mostrando a corrida. Cara, havia países ali que você via pela vestimenta, pelo tênis. Não são tênis de ponta, não, como o americano, até mesmo brasileiro, não. Mas a galera dando sangue ali, né, para conseguir uma medalha. E aquilo ali é a nossa realidade. A gente, às vezes, dorme menos. A gente evita sair para certos lugares. Porque às vezes você vai, alguém te convida, vamos a um casamento, vamos a uma festa, vamos a um jogo. Você, caraca, você até vai. Mas você fica lá incomodado no jogo. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Ou seja, ainda mais quando tem edital publicado, você se cobra bastante, porque isso é necessário para você conseguir. Hoje, galera, senão não vai. A gente chega a uma fase de nossas vidas que não dá mais para se iludir. E você chega numa fase que você fala assim, eu não posso mais perder tempo. E assim, quem estuda de verdade para um concurso se cobra bastante, o que é assim necessário. E a gente, às vezes, fica incomodado com certas coisas. A gente acha que o nosso tempo tem que ser para estudar, para se dedicar. E depois que passar, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas, assim, é uma analogia que a gente tem que fazer com esses atletas. Eu vejo muito ali uma vida assim, dos concurseiros, que pagam um preço aí para estudar, cursos, né, viagens. Mas, o final, a medalha vem, né? Em nome de Jesus, aí vocês vão conseguir a medalha de vocês. Essa é a minha torcida aí, para você não desistir. A maioria desiste. Por isso que a maioria não passa. A minoria mantém o foco, determinação. Eu vou ser servidor público. Eu vou ser. Mentaliza isso. E não deixa nada tirar o seu foco. Nada. E, ó, sempre que puder, boca de seguir. Contei o professor Guerrinha ontem, lá no tribunal. Vocês conhecem o professor Guerrinha? Guerrinha me deu em 2003. Olha como é que é a vida. 2003, professor Carlos Eduardo Guerra. Aí ele foi ao nosso, né? Ao nosso gabinete para fazer uma audiência, despachar um processo.
Olha como é que a vida gira, né? Falei, grande professor Guerrinha, né? E ele está na UERJ, né? Sou da UERJ também. E a gente conversou, lembrou dos velhos tempos de Presidente Vargas. Você tinha que chegar ao curso, passava 8 horas da manhã. Chegava ao curso 7h30, porque tinha fila para entrar para a sala do Guerrinha e do Márcio Coelho. Conversei com o Lincoln agora, antes de entrar. Fila. Márcio Coelho ainda está. Converso muito com ele na Degrau. Cara, assim, um baita de um professor, Márcio Coelho. Um baita professor. Baita professor. Pra quem não conhece Márcio Coelho, YouTube, bota lá Márcio Coelho, tem uma aula de 3 horas dele no YouTube só discutindo questões do Sebrasp. Ele é da ABL, né? Isso, nossa, aprendi muito com ele por sua Guerrinha, né? E a gente bateu um papo ontem, aí ele falou, Barroso, eu senti que a galera diminuiu o ritmo daquela época, né? Naquela época era assim, um ritmo mais elevado. Em que sentido? Mais vagas, pô. Você pegava um TJ, 1000 vagas. Eu passei pro TJ em 2008. Né? Só que na época a Polícia Civil chamou, e aí escolhi a Polícia Civil. Mas enfim, assim, hoje o concurso vem com... Agora, encerrou ontem em Macaé, 7 vagas mais cadastro reserva. Abriu Paraná, 3 vagas mais CR. Então assim, você fica, caraca, o que está acontecendo? Automatização. Eu preciso mais da servidora, eu boto uma maquininha que resolve o problema. E a gente não está olhando para essas coisas. Mas vamos voltar para cá. Mas já que o senhor falou isso, não é só isso. E se o senhor quiser encabeçar o direito nosso, muito triste, houve uma lei complementar implementada em 2019 que permitiu a chamada de apenas 3 pessoas além do número de candidatos das vagas ofertadas. Mas as vagas, as vacâncias, elas ocorrem muitas vezes decorrente automaticamente de morte, de afastamento do servidor, certo. E não são vagas que são criadas, são vagas já existentes que vão ser só preenchidas. Certo. Isso é que ocorre. Isso é minha intuição. A minha intuição é que os tribunais, para tentar não ficar refém dessa situação, tem colocado cadastro e reserva, porque é a única forma de conseguir chamar mais gente. Sim. Perfeito. Agora, quem quiser levantar a inconstitucionalidade da lei, porque ela é de 2019, faço questão de ser o nome, e ela é uma lei que ela burla o sistema de chamada de quem passa no concurso público, implementando, fomentando o temporário, quando o temporário, segundo a Constituição... Ó, tudo que você está falando, só para a gente não estender, procede. É uma questão, não, assim, é uma questão que realmente, assim, com todo respeito à senhora, é que acontece em todos os 92 municípios do nosso estado. Você tem lá contratos temporários, em vez de fazer o concurso, eles ficam postergando, vai motivando. Isso é uma realidade que já vem acontecendo já há mais de uma década. Fica triste, mas o foco aqui é no cargo efetivo, que a gente vai conseguir a nossa aprovação. Beleza? População, voltando para cá. Galera do online, ó, população. População é para fins, coloca aí, ó, estatísticos. Estatísticos. É para fins demográficos. Demográficos. Estatísticos. Ou seja, população abrange todos os indivíduos. Seja brasileiro nato, seja brasileiro naturalizado, seja estrangeiro, seja apátrida, todo mundo que se encontra no nosso território é abraçado pela expressão população. População. Então, ela é mais abrangente ou menos abrangente? Ela é mais abrangente. Nacional. Quem é o nacional? É aquele que tem o quê? Nacionalidade. Então, o nacional é aquele que possui nacionalidade. Barroso, é a mesma coisa do que nação? Não. Então, ele é diferente da expressão nação. Nação tem qual aspecto? Ora, nação tem um aspecto de grupo de pessoas que tem ali um afeto,
pelo aspecto linguístico, econômico, cultural, religioso. Então, nação não se confunde com povo. A gente brinca muito com o time de futebol, né? Até hoje se discute. Nação da Palestina. A gente vê a guerra que está tendo. Parece que foi o terceiro do Hamas, Kiev Mohamed. Morreu semana passada. Se eu não me engano, é do Irã. E aí prometeram uma retaliação a Israel. Então essa guerra ali já é uma guerra antiga, que ninguém consegue resolver. Todo presidente que vai lá dos Estados Unidos, vou resolver, não resolve, porque cada estado tem a sua soberania. Soberania. Tanto que os Estados Unidos não se imiscuíram na guerra da Ucrânia contra quem? A Rússia. Mas ele acabou fornecendo o quê? Material bélico para a Ucrânia. Porque a regra, a gente já falou isso aqui, pelo artigo 4º da nossa Constituição, é a intervenção ou a não intervenção? A não intervenção. Então há um respeito à soberania dos estados. A gente está vendo agora que a Venezuela, com uma eleição com alta, né, ali, dúvida no que tange a clareza, a probidade da eleição. E há países que não reconheceu ali o resultado, parece que a OEA não reconheceu, e a gente vai aguardar qual vai ser o desfecho disso. Tá? Então, assim, a ideia de nação, se você quiser colocar, grupo de pessoas. Grupo de pessoas. Tá? Pelo aspecto linguístico, religioso, pelo costume, aspectos culturais.